Gostei do jeitinho que ela fez aqui, né? Suave. E o microfone não atrapalha, né? Seguir. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Jesus Cristo, nosso mentor, nosso anjo da guarda, o nome que você quiser dar. E há muito tempo eu estou me tentando descrever a Ana Paula e a Marina. Obrigado pelo convite, obrigado pela nossa querida presidente da CAF, né? Que não pôde estar hoje. Ana Paula, que é a presidente agora. E a Laudelena é o que? É a fundadora. Presidente fundadora. Tá tudo certo. Obrigado a nossa querida amiga Laudelena e a todos vocês, né? Eu vi um orador agradecer aos mentores da casa, por estar presente na casa. Achei bonito aqui. Realmente, né? Se eles não permitissem, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. O tema de hoje foi assim que surgiu. A Laudelena me ligou e falou: Marcelo, você pode ir na terça-feira? Era sexta-feira. Como vai? Posso. Qual que é o tema, Laudelena? Não, escolha aí o tema. Eu na correria na sexta-feira e vai daqui, vai dali. Ela, pá! 4 horas da tarde, cadê o tempo que eu preciso fazer a propaganda lá? Como é que chama aquele negócio? Os templates. E aí eu falei, eu estava ouvindo uma mensagem, perdão e condição, o que veio na minha cabeça. E aí, para que veio esse tema na minha cabeça? Aí eu fiquei doido, né? Sábado fui ler sobre perdão e sobre punição, o que isso quer dizer, o que o Evangelho segundo o Espiritismo quer nos ensinar com esse tema, né? E foi meditar sobre isso. Segunda-feira, mais ainda. E há poucas horas de vir para cá, aquele entrou dentro da minha cabeça e ligou um liquidificador, sabe? E bateu tudo aqui. E eu resolvi mudar a minha palestra, que está aqui bem escritazinha. Por que eu fiz isso? Porque eu senti no coração de fazer. Vem no meu coração uma imagem, sabe, de uma cena, eu quero compartilhar com vocês. Era Portugal. Portugal, logo no início do descobrimento do Brasil, 1500 e pouco. Portugal foi um dos países onde a Inquisição católica mais foi severa. E naquela época, os judeus, para se esconderem da Inquisição, porque a Inquisição não permitia outros credos e outras formas de se adorar a Deus. Você só poderia adorar dentro daquela visão daquela época. E aí se formou então um grande tribunal para questionar a fé das pessoas, e aquelas que alguém suspeitasse que não estava de acordo com aqueles ordenamentos daquela época, eram banidos, eram assassinados, eram mortos, eram presos, era uma calamidade. Um certo rabino, então, muito inteligente, muito sábio, um comerciante astuto, começou a fazer dinheiro lá em Lisboa. Começou a enriquecer, logo ele se casou, e ele viu aquele movimento de perseguição, né? E Deus colocou no coração dele. Ele falou: olha, eu li aqui algumas mensagens nesse sentido, melhor ele dar 2 passos para trás para dar 4 para frente. E aí aquele homem se converteu, vem aqui na mar, ao catolicismo. Estou falando isso aqui como um fato histórico, né? Contra a favor de nenhuma religião. E aí ele foi, se converteu. Eu quero dar um dado interessante para vocês. Todas as pessoas brasileiras, que nós somos descendentes dos portugueses, dos africanos e dos índios também. Todos os portugueses que têm nome de árvores no sobrenome, todos, têm origem judaica. Oliveira, Pinheiro, não sei o que, vai por aí. E aí, aquele homem se casou, constituiu família, teve 2 filhos, um homem muito bonitão e uma moça maravilhosa, linda.
Lá naquela época se trocou de padre, botou um novo padre na paróquia deles lá. E o novo padre chegou com o Santo Ofício, né? Que era o nome que se dava à autoridade, viu, presidente? Para organizar a paróquia lá e a comunidade. E o padre chegou, o que é que o judeu fez, né? Aquele senhor. Ele falou assim: olha, vou fazer logo uma média do padre, vou chamar ele para jantar em casa, que aí ele vai com a minha cara e aí a gente, né, vai levando. O padre desconfiou daquele convite, assim, abrupto, em cima da hora. Pegou a turma que ficava com ele lá, os auxiliares, ele falou: ó, vai fiscalizar aquele judeu para mim, que eu estou desconfiado dele. E aí os espiões, né, do padre foram lá fiscalizar ele e tal, até que pegaram ele indo para a sinagoga. Era disfarçado, mas quando eles chegavam perto, eles tiravam as vestimentas e vestiam a vestimenta do judeu, né? Você já viu o judeu, né? Aquele negocinho na cabeça, que, né, tem só 5.000 anos que ele se veste daquele jeito. E aí vieram e contaram para o padre. O padre já foi armado para o jantar, né? Ele tinha informação que ele não tinha se convertido de verdade. Fizeram jantar, a casa dona era uma mansão linda, né? Botaram ali o estilo greco-romano, uma era rico mesmo. E aí o padrão chegou, viu aquela cena, foi sentar na cadeira, chamou o filho dele, sentou na mesa assim. Aí o padre falou: estamos esperando mais alguém? Porque vamos começar já? Não, está esperando minha filha. Demorou um pouco para se acordar, mas ela está chegando. Quando a moça chegou e entrou no salão, que o padre viu aquela moça, acabou o mundo. O homem se apaixonou por ela instantaneamente. 15, 16 anos ela tinha. Ele ficou na dele, né? Caladinho. Jantar e tal, beija na mão para cá, beija na mão para lá, aquela paparicação, e foram embora. Logo o padre começou a bolar um esquema para poder tomar a fortuna dele e dar um jeito naquela situação. Passou um tempo, o padre começou a investigar, começou a processar, abriu um processo contra ele e tal, foi aquela perseguição. Vou resumir a história para a gente ganhar tempo. Ele foi preso, pai. Passa um pouco de tempo, ele prende o filho também. E depois estupra a filha daquele homem. Depois de abusar dele por alguns meses, ele resolve também, porque ele era padre, né? Ele tinha que limpar a barra dele. Ele vai e bota ela no calabouço. Todas as prisões, o calabouço lá não era igual essas prisões nossas que são uma porcaria também. Eles abriram um buraco feito de barro mesmo, né? Tirava só a terra, um buraco grande, e jogava a pessoa ali. Esse pessoal ficou ali muito tempo, até morrer. Eles morreram de fome, de desidratação e de ratos que iam comendo aquele que morreu primeiro. Assim eles desencarnaram e foram para o mundo astral, com as vestimentas judaicas, a filha, o filho e aquele homem. O tema nosso é perdão e punição. Se eu parar essa historinha por aqui, todos aqui, se eu perguntar quem que merece aquele padre, nós vamos jogar pena, né? Na primeira oportunidade. Né? Mas a história continua. Essa história vai. Quantos anos vocês acham que essa família perseguiu esse padre? Isso era 1500 e pouco. Vou ajudar vocês. 450 anos no astral perseguindo o padre. O padre encarnava como aleijado. Casa, poxa, a família estava lá, massacrando. O padre vinha com uma mulher, sem filhos, aquela luta, doenças e tal, desencarnava. Eles no plano astral sim, e eles não encarnavam. Eles ficaram no plano astral. Tamanho é o ódio, tamanho é a vontade de fazer a justiça, de vingança. Então eu acredito que com essa história eu traduzi aqui as leis que eu ia citar, os capítulos no Livro dos Espíritos, no Novo Testamento, nas obras canônicas e etc. que nós temos para tratar desse tema, para numa história que Deus colocou aqui no meu coração, verídica,
Você vai entender então o que é vingança. Vingança não é esse sentimentozinho que a gente sente por aquele namoradinho que larga com a gente, aquela namorada que não vai namorar quando você era adolescente. Não, aquilo não é vingança. Vingança é isso. Ódio é isso aqui. 450 anos. Nós nem temos mentalidade para entender essa concepção de tempo, né? E como é que acabou essa história, Marcelo Augusto? Nosso queridíssimo estava agora no centro, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. As pessoas reunidas lá em Minas, nosso querido Chico Xavier, eles que viam as entidades, fala: Chico, chama Bezerra, porque o caso aqui é gravíssimo. E contou para eles, né, todo mundo, e só o Bezerra vai dar conta de resolver isso. E o Bezerra de Menezes, então, com muito jeitinho, com muita paciência, com muita tolerância, com muito amor. E o que é o amor? É dar a nossa vida pelos outros, né? Jesus Cristo provou isso para nós. Ele consegue, não é que convencer o cara a não continuar com a vingança, é só sair daquele estado, sabe? Quando ele deu um estalo, quem trabalha com desobsessão, ele sai. É só um segundo, a pessoa já sai daquele tupor, daquela dominação, né, que é nossa mesmo, de raiva, de ódio e de rancor. E aí ele se viu e pediu para ajuda. Depois de 450 anos, a família foi resgatada pouco a pouco. Primeiro foi o pai, trabalho de um centro espírita, e é para isso que serve o centro espírita, porque todos nós chegamos aqui arrebentados, todos nós chegamos aqui com o coração maltratado, todos nós chegamos aqui, aliás, eu nem sei como eu cheguei aqui, para falar a verdade, mas eu cheguei. E Deus teve a misericórdia de não ver as nossas falhas. Eu fico me perguntando em casa, além de outras coisas, o que uma pessoa pecadora, limitada, cheia de defeitos, como eu, vou falar alguma coisa que presta para essas pessoas lá no CAF, hoje à noite. Aí Deus me deu a resposta. O chefinho, fica frio, baixa esse orgulho seu, porque eu usei até um burro velho para falar do meu amor, eu posso usar um pecador no você. Para de seu saco e vai lá e trabalha. É assim que a coisa funciona no mundo espiritual. Nós não temos privilégio. Nós não somos paparicados. Nós só vamos receber na medida daquilo que nós plantarmos. Ah, Marcelo Augusto, mas eu não plantei esse ódio, eu não plantei essa doença, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não fez. 90% do que você está passando na sua vida é fruto dessa atual existência. Não é de reencarnação passada, não. Reencarnação passada é aquelas expiações mais duras, né? Que quem passa sabe que é. Quem não passa não tem a compreensão de entender isso. E é por isso que nós precisamos das leis espirituais. As leis espirituais são para nós como que a nossa proteção. Elas foram criadas por Deus, que é imutável, por Deus que não muda, que é onisciente, que é onipresente, que é o único ser que não vai entrar nesse joguinho de vaidades que a gente já sabe, de poder, de ambição, de querer aparecer, nada disso. Mas foi Deus que criou essas leis, e elas não vão mudar, apesar de muita gente querer que elas mudem, né? Como que acontece isso, Marcelo? Com a tal da relativização moral. Que palavrão que é isso? É aquele negócio, né? Está em moda hoje em dia. Vem cá, matar pode ou não pode? Depende. Depende de quem matou. Trair pode ou não pode? Depende. Se o rapaz fez isso pode. Se a moça fez aquilo, pode. Sabe? Isso é relativismo. Nós entramos nessa onda. Até os centros espíritas, até os espiritualistas, até as pessoas que leem as obras de Kardec entrou nisso também. Não, mas eu posso cometer erros porque eu não estou evoluído ainda. Quando eu for um ser de luz, aí sim eu vou ser perfeito. Entendeu? A relativização moral, meu querido, eu quero te falar o seguinte: não vai nessa onda não, que você está totalmente equivocado.
você já está pronto e apto para o trabalho que Deus preparou para você. Se você está no serviço, é porque Deus colocou. E se Deus colocou, é porque Deus conhece você mais do que eu e mais do que você mesmo. Então você está apto. E Ele vai te cobrar disso. Nem mais, nem menos. É só aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. Tem muita coisa aqui, nós vamos passar. Eu gosto de ficar aqui porque tem um relógio que é escondido. Então, meus amados, qual que é a lógica, então, diante da história que eu contei, da pena? Qual que é a lógica que opera a justiça de Deus? O que vocês acham? Deus pune a gente ou não? Não. Se eu perguntar aqui para 10, uns 13 aqui vão me falar cada uma opinião diferente. Mas depois que a gente entende um pouquinho das leis de Deus, depois que a gente entende um pouquinho quem é Deus, a gente sabe que Deus é amor puro, né, como a nossa querida presidente viu aqui. A gente sabe que Deus é misericórdia eterna, que é uma palavra tão ampla que a gente não consegue conceber isso. O que é eternidade, né? Então, meus queridos, por que a lei de Deus nunca muda? Porque a lei de Deus está cravada dentro de nós, a nossa semente divina, a nossa consciência cósmica, o nosso ser divino. E nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, saímos de Deus e vamos voltar para Deus. E o período que nós estamos passando aqui de crescimento é exatamente para isso, é para acelerar esse processo. E eu quero te dar uma vez, o processo acelerou bastante. Desse mundo nós não voltamos mais. Quem desencarnar aqui vai para outros planetas, outros povos, outros mundos, que eu não sei também qual é. Mas essa mensagem, eu estou ouvindo ela de tudo que é parte. De católicos, de protestantes, de pastores, de espíritos, de espiritualistas, de umbandistas, de gente que eu nem sei como é que chama ele, ufólogos, gente de tudo quanto é matiz religiosa, psicológica, filosófica, falando disso, que o momento nosso está abreviado e que a gente tem que aproveitar. Aproveitar por quê, Marcelo? Aproveitar no sentido bom dessa palavra, né? Aproveitar o tempo que nós temos aqui. Para quê? Para a gente consertar um pouco. Não é possível que você precisa passar por todas as lutas que você já passou, porque essa deve ser a sua 20ª, 30ª encarnação. Tudo que eu estou falando você sabe de cor salteado. A gente não vai ensinar padre a rezar, né, como diz lá no interior. Eu estou falando aqui para vocês as coisas que vocês já sabem. Então, só para refutar essa relativização moral que está em voga hoje em dia, um filósofo muito interessante, chamado Immanuel Kant, ele fala o seguinte: se todos os homens fizerem o que você está fazendo, vai ser bom ou vai ser mal? Para a gente saber o que é bom e o que é mal. Se a nossa ação, todo mundo passasse a fazer, ela é boa ou ela é ruim? Aquela que só sei, Deus sabe o que você está fazendo. Ela é boa ou ruim? Pronto, está respondido. Acabou a tal da relativação. Não tem mais. Não tem aquele papo, não depende do gênero, depende do sexo, depende da raça, do povo, não. Mal é mal e bem é bem. Onde está escrito isso, Marcelo? Lá na questão 830 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a escravidão, que não é o meu tema. Ele pergunta lá: e aí, quem escraviza o povo? Está certo ou está errado? Resposta dos Espíritos: claro que está errado, que o bem sempre vai ser o bem e o mal sempre vai ser o mal. Agora, dependendo da consciência que você tem, a responsabilidade sua é maior. E é aí que eu vou entrar aqui. No livro Céu e Inferno, Kardec nos ensina do Código Penal Futuro, Código Penal da Eternidade. E ele tem 3 princípios interessantes: arrependimento, expiação e um que nós não gostamos de falar, que é a reparação do mal feito. Arrependimento, expiação e reparação. O que quer dizer o arrependimento? O arrependimento é aquilo que eu posso fazer.
Enquanto você não arrepender do que você está fazendo, e arrependimento, depois de muito tempo, eu entendi que arrependimento é mudança de rumo. Tá? Indo aqui, entrando no buraco, sexo, droga, sentimentos ruins, pensamento ruim, porque tem gente que pensa ruim, né? Boazinha por fora, uma flor do pêssego. A cabecinha dela só está tramando mal ali e fuzilando as pessoas com pensamento. É aquele olho sem capimenteira, né? Você ouviu falar disso no interior, né? Chega a planta morre. É energia, é o pensamento. Aí o que é arrependimento? Eu só deixar de fazer isso? Não. Eu tenho que mudar de rota, né? Eu arrependi, mudei de direção. Coloquei minha vida agora na luz, no bom caminho. Isso é arrependimento. Não tem nada a ver. Geralmente as igrejas cristãs levam esse lado só para o lado sexual, né? Mas não, é profundo. Eu estou vendo agora a mentora do Divaldo, a freira, né? E ela, estou ficando apaixonada dessa mulher, dos ensinamentos dela, o tanto que ela sabe? E ela fala de pensamento, ela fala de ondas magnéticas, ela fala de coisas assim, sabe, diferentes. A gente fica cada dia mais entusiasmado com ela. Expiação, meus amigos. Expiação é aquilo que você já conhece, esse sofrimento que muitas pessoas passam, que nós passamos e às vezes enxergamos, e quando a gente estava em ignorância, a gente achava que era vítima, né? A gente achava que Deus estava pesando a mão sobre nós, e aí ficamos naquele drama e tal. Eu, ainda para falar de punição, de perdão, né? Eu já falei isso aqui, quem mais frequentador aqui sabe, eu perdi minha mãe atropelada, em Goiânia, há 2 anos, passa voando. Isso que eu falei para vocês, que o tempo agora não está acabando. Eu perdi minha mãe atropelada. Vocês acreditam que eu não fui ver, não quis saber quem é a pessoa? Até hoje. E você sentiu alguma coisa assim de raiva com ela? Não senti. Sabe, eu fiquei consciente, orei por essa pessoa. Porque eu fiquei sabendo que ela era uma mocinha de 20 anos. Essa é a única informação que eu quis saber. E por quê, Marcelo? Você é covarde, você é medroso? Não, eu sou advogado, eu estudei. Mas eu optei por não fazer. Não sei direito por quê. Sabe? Aquele sentido assim, olha, eu vou deixar isso na mão de Deus. Não vou mexer com isso. Porque eu sei da minha naturezazinha. O apóstolo Paulo chama isso de velho homem. Aquilo que eu queria fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não queria fazer, é só o que eu faço. Olha aqui, que axioma maravilhoso que o apóstolo Paulo nos traz. O apóstolo Paulo, aquele que é um dos maiores responsáveis por nós recebermos o Evangelho do Cristo. Esse cara falou isso, aí eu parei, né? Eu falei, eu vou nessa onda dele aqui. Eu não vou mexer com isso, Deus é que sabe. E vou orar por essa menina. Aí vem meu sobrinho, Tim, vamos lá, vamos processar, vamos fazer isso, vamos saber quem é, vamos na casa. Falei, olha, foi um acidente, por isso falou que foi um acidente, Deus sabe o que faz, a hora de Deus era essa. E a senhora parece que é minha mãe, viu? Eu até achei que era o espírito dela que estava aqui, mas é a senhora mesmo. Parece um pouco com ela. E aí, a minha mãe é muito bonita, viu? Alegre, sempre pra cima, Deus a tem. E é isso que a gente faz, opção é na vida. Você tem que optar e você tem que agir. E você tem que saber que é isso que a doutrina traz para nós. É isso que os livros trazem para nós. Esse conhecimento de livro é importante, mas ele também, às vezes, deixa a gente meio bobo, meio vaidoso, meio isso, meio aquilo. Você tem que entender as mensagens, mas entender a mensagem do Espírito. Né? O que é que elas querem falar para a gente? Porque quer não só a letra, mas o Espírito da letra que fala. E para terminar, já que o tempo está vencendo, porque eles não saem do livro, essa frase eu achei linda também, respondendo aqui ao presidente. Por que nós estamos na vida? Nós somos criados para ter uma vida individual, harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita. Seja perfeito, porque meu Pai que está no céu é perfeito, disse Jesus. É para isso que nós fomos criados, só para sermos perfeitos.
qual tempo vai levar isso, pessoal? Quero te quebrar o galho. A eternidade. Nós temos a eternidade para fazer isso. Não preocupe com isso. Preocupa em cada dia fazer o seu melhor. Preocupe em cada dia ser um pouquinho melhor do que ontem. Preocupe em cada dia não dar ouvido para os seus pensamentos. Porque seus pensamentos é o velho homem. Seus pensamentos, segundo os psicólogos modernos, é o ego, que quer te dominar, quer te pôr para baixo. É aquela vozinha que não sai da cabeça da gente. Eu falei isso aqui em outra pregação, ou em outra palestra, ou em outra, sei lá, outra explanação que eu dei aqui. Então não se deixe dominar por isso. Porque essa vozinha não quis nem deixar eu vir aqui hoje. Essa vozinha quis que eu ficasse dormindo. Essa vozinha fica tirando a gente do nosso ideal. Então você tem que ter muito cuidado. Não é o obsessor. O que os obsessores fazem? O obsessor, ele fica assim, ó, te olhando. Aí ele começa a ver que você está emitindo uma luzinha ali da bebida. O que ele faz? Ele vai lá e sopra no seu ouvidinho. Olha, hoje é sábado, está geladinha a cerveja, vamos todo mundo tomar. Mas ele não obriga você lá. Ele usa de muita artimanha para fazer você fazer aquilo que você quer fazer mesmo. Ele só assopra. A gente é que tem que assumir. Nós somos senhores da nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados em mais semelhança de Deus. Se nós não tivermos poder para mudar a nossa vida, quem vai ter? E agora eu termino mesmo com a parábola do bom samaritano. Porque é aqui que eu me defino. Religiosamente falando, espiritualmente falando, eu sou esse cara. Depois de muito tempo eu entendi isso. Vinha descendo pelo caminho, um homem, que a Bíblia não fala o nome dele, ninguém sabe quem é, mas fala que era um homem. E aí, os salteadores o dominaram, assaltaram, bateram nele pra caramba, ele caiu no chão, ficou ensanguentado lá entre a vida e a morte. Vinha passando por aquele caminho um homem da lei, um padre lá, um pastor, um presidente de centro, não fala o que é. Vinha passando uma pessoa da igreja. Ele olhou de lado e foi embora. Passou por aquele caminho também uma outra pessoa que olhou e falou: olha, eu tenho que abrir lá o sino, eu tenho que abrir a igreja, eu não vou poder esperar. E foi embora também. E diz a Bíblia, Jesus falando para um senhor da lei, que passava por aquele caminho também um samaritano. O samaritano viu o homem caído, pegou aquele homem, limpou as feridas dele, botou no jumentinho que ele tinha, levou para uma hospedaria. Peraí, não acabou não. Limpou, tratou, botou no animal dele, levou a pé trazendo aquele homem, botou na hospedaria, falou para o dono da hospedaria: ó chefe, o que ele gastar aí eu vou pagar. Está aqui o dinheiro, eu volto e termino de pagar quando eu voltar, beleza? Tudo bem. Ninguém sabe o nome desse samaritano, sabe só a região, né? Que era a Samaria que ele nasceu. Quem você quer ser nessa história? E aqui eu vou falar do perdão. Eu falei, na primeira parte, eu falei da punição, no caso do judeu. Contei o que é Deus, contei isso. E agora no bom samaritano eu quero falar 2 minutos sobre o perdão. Porque o perdão, gente, o perdão, já que vocês todos aqui concordaram que Deus não pune ninguém, mas que tudo aquilo que nós experimentamos é criado na nossa mente, é atraído por nós, aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. Então a responsabilidade da nossa vida é 100% nossa. Coloque isso na sua cabeça. Se você entrou aqui hoje achando que ia ter colher de chá aqui hoje, não entrou no lugar certo. Ou melhor, você entrou no lugar certo, que é o que você precisava ouvir. Você é o Senhor da sua vida. Ah, mas você não sabe a vida, não tem dinheiro. E daí? Isso é um momento. Mas se você quiser, você pode vencer. Quantos aqui venceram na vida e vieram de família pobre? Ah, mas você sabe minha vida, eu sou negro, eu sou azul, eu sou branco, eu sou índio, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não importa, são circunstâncias da vida. Isso não define quem você vai ser na vida. O que define quem você vai ser é o que você faz com essas circunstâncias. O sofrimento só é sofrimento se eu resolvo sofrer. Agora, se eu entendo o sofrimento como algo que
que eu atraí na minha vida, para me melhorar, para que eu possa amar mais, para que eu possa dar valor da minha família, para que eu possa dar valor dos meus amigos, para que eu possa valorizar a minha vida e essa bênção que Deus me deu de estar vivo. Porque quantas pessoas querem encarnar na terra agora e não podem? Nós podemos, né? Quando você está por baixo, que é aquele cara que foi roubado, foi batido, que ficou ensanguentado, quando você está ali naquela situação, você está espiando. Você acha que é perseguição, é sofrimento, mas é expiação. O samaritano foi o próximo daquele homem. Ok? A expiação, então, ela acontece para isso, para a gente mudar de posição. Agora você está batendo na vida, esmurrando as pessoas, perseguindo, sendo salteador, roubando, furtando, enganando as pessoas. Uma hora a vida faz isso. E você passa a ser a vítima daqueles atos que você praticou. E o amor entra onde, Marcelo? Porque se nós não formos o próximo das pessoas, porque quando as pessoas precisam de alguém, elas não perguntam o sexo. Já vê alguém que está no hospital, fala, não, eu só quero ser atendido por hétero, eu não quero ser atendido por homossexual, eu só quero ser atendido por brancos da raça ariana, não sei o que. Então, sabe, não tem isso, essas baboseiras, essas imbecilidades foram criadas por nós o tempo todo. Mas na hora do vamos ver, na hora da cruz, porque todo mundo tem que levar a sua cruz um dia, é promessa de Jesus, gente. Como é que eu vou enganar vocês aqui agora? Dizer que não tem? Tem sim, eu não falei que não tem. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci a morte e a morte de cruz. Então que o amor possa reinar nas nossas vidas e que nós possamos ser o próximo. Qual é a sua religião? Eu respondi para um cara hoje. Olha, eu quero ser o próximo. Quero que Deus me dê essa honra, esse privilégio de ser o próximo da vida das pessoas. Eu não quero que a pessoa saiba que religião eu tenho para pedir ajuda. Eu não quero ter voto, eu não quero ter carteira de membro, não quero nada disso. Quero ser o step, quero ser o auxiliar, quero ajudar, aonde for preciso, aonde for preciso. E é esse espírito que eu termino aqui a minha palestra de hoje. A nossa vida, nós expiramos as nossas provas, nós nos arrependemos e nós reparamos os nossos erros. E Deus, na sua bondade infinita, nos manda como bebês pequenos para as mãos daquele que foi o meu perseguidor lá em Portugal. Porque aquele rapaz, aquele padre, nasceu como filho naquela família de judeus. E a misericórdia divina uniu essas famílias de judeus. E o amor incondicional do pai para com o filho, da mãe para com o filho, foi o bálsamo que é a misericórdia divina, porque a expiação é de Deus e a reparação também. A nós cabe o arrependimento. O resto é Deus que faz. Então, que nós possamos sair daqui hoje, sabendo que nós vamos passar por provas, por expiações, por lutas, mas que mesmo assim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso mentor vai estar conosco, o nosso anjo da guarda vai estar com a gente, Jesus Cristo vai estar no nosso coração o tempo todo, e Deus, o supremo conhecedor de todas as coisas, nunca o desampara. Deus possa te fortalecer. Saiba que a força está com você. Deus está com você. E você vai sair daqui hoje diferente. É o meu desejo, do fundo do meu coração. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.